Olá, mais uma vez agora, dando continuidade ao assunto de ecologia, já que definimos uma série de conceitos ali que nós vamos utilizar, agora vamos conversar um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares. O que a gente precisa tratar e relembrar nisso daí? Bom, relações tróficas. A gente já tratou disso, vocês já estudaram isso no passado, mas vamos conversar então agora sobre as relações tróficas em uma comunidade. Comunidade, a gente já viu que é o conjunto de indivíduos, né? Uma comunidade é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie agrupados nas suas populações que interagem ali no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Então, você tem várias espécies diferentes interagindo ao mesmo tempo no mesmo espaço ali de um determinado ecossistema. Essa interação, ela gera toda a interdependência, como a gente viu no módulo anterior, porque está tudo em equilíbrio. E essa interdependência, ela passa pelas cadeias alimentares, ou as relações tróficas, quem se alimenta de quem. E essas relações tróficas entre os indivíduos nas cadeias alimentares é que a gente vai destacar aqui agora e conversar um pouquinho. Ou seja, uma cadeia alimentar, ou uma cadeia trófica, seria o que então? A sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros, mas ocupam níveis diferentes, onde quem vai se alimentar de quem. Um organismo se alimenta do anterior e um outro vai se alimentar daquele. E você vai tendo níveis superiores que vão se alimentando dos níveis inferiores. Então, uma cadeia alimentar, ou uma cadeia trófica, é a sequência de quem se alimenta de quem. Tá? A cadeia alimentar, ela vai mostrando a transferência de energia. Porque, olha só, se nós temos vegetais que fazem fotossíntese, que conseguem fixar energia e pegar lá CO2, um gás, H2O, ou seja, moléculas mais simples, e fundirem em moléculas mais complexas, fixando essa energia e prendendo ali, esses organismos são os primeiros da cadeia alimentar e eles são chamados de produtores. Então, você vai ter níveis diferentes, níveis tróficos diferentes aí numa cadeia, na cadeia alimentar, numa cadeia alimentar, onde a base dela, onde você tem a maior quantidade de energia, a gente vai estar falando sempre, quando estiver falando da base da cadeia alimentar, quando a gente estiver falando do nível trófico com maior energia, nós vamos estar falando dos produtores, desses que a gente acabou de ver aqui, daqueles organismos vivos que conseguem fixar energia do não vivo, do inorgânico, produzir o orgânico. Nós estamos falando aqui dos autótrofos, da fotossíntese. Eles vão fixar energia, gerando alimento, que daí para frente vai participar da cadeia, dos níveis tróficos, da cadeia alimentar, gerando alimento e conduzindo energia por diversos níveis. Só que essa energia que vai passando nos diversos níveis, partindo dos produtores que eu falei aqui e nos demais seguintes, para cada nível trófico que você vai subindo na cadeia alimentar, você tem desperdício, você perde um pouco de energia. Os produtores, a base da cadeia alimentar, onde a energia entra, a energia luminosa entra e é fixada, você tem uma quantidade de energia máxima ali que quando esses servem de alimento para os consumidores primários, os que estão logo acima, você tem uma perda de energia. Os secundários que comem os primários têm uma perda de energia. O terciário tem outra perda. O quaternário tem outra perda. Consumidores de quinta ordem, de sexta ordem vão tendo perda. Então você vai diminuindo na cadeia alimentar os níveis de energia, ou a quantidade de energia disponível para o próximo nível se alimentar. Então, falando lá da base, como eu disse, os produtores seriam os fotossintetizantes, aqueles vegetais autótrofos que conseguem produzir o próprio alimento, são clorofilados, vão fazer fotossíntese, vão fixar a energia do inorgânico produzindo o orgânico, e essa energia fixada ela vai seguir pela cadeia alimentar, servindo de alimento para todo mundo. Então, o produtor é aquele que gera a matéria orgânica. É o que fixa a energia partindo do inorgânico, produzindo o orgânico. No meio terrestre, os produtores vão ser, na sua maioria, as plantas fanerógamas. Os vegetais que vão estar fazendo fotossíntese, fixando, na maioria deles vão ser os fanerógamas. Quando você pensa no meio aquático, lá no mar, por exemplo, no meio marinho, as algas são os principais. Os produtores, ou seja, primeiro nível da cadeia alimentar, lá no meio aquático, no meio marinho, são as algas. Se você vier para água doce, você vai ter tanto algas quanto fanerógamas também ali como produtores, mas são aqueles que vão estar fixando energia, não se esqueçam disso.
Vamos subir um nível aí, vamos para os consumidores primários. Consumidores primários são os herbívoros, ou consumidores de primeira ordem, como a gente pode chamar. São os herbívoros, aqueles que vão se alimentar dos produtores. Produtores fixaram ali pela fotossíntese, os herbívoros se alimentam de produtores. No meio terrestre, os herbívoros vão ser insetos, vão ser os animais de casco, aí, a tartaruga e companhia, os roedores, a gente vai estar ali tratando dos herbívoros, aqueles que se alimentam dos produtores. Mas tem também aqueles que vivem dos herbívoros, e esses seriam os consumidores secundários. Se você tem um herbívoro, um ser vivo, um animal que se alimenta dos produtores, esse é herbívoro, você tendo outro animal maior que ele vai se alimentar do herbívoro, nós estamos falando dos carnívoros, mas aqueles de primeira ordem, os carnívoros ali no primeiro nível. Então os carnívoros, são consumidores secundários, porque se alimentam dos herbívoros que se alimentam dos consumidores primários. Os carnívoros maiores vão se alimentar dos carnívoros menores, que se alimentam dos herbívoros que se alimentam dos produtores. Então, esses aí, carnívoros maiores que nós estamos falando, já são os consumidores terciários, que vão estar num nível acima e que, como eu disse, vão se alimentar, e neste alimento dos consumidores secundários, você tem desperdício e perda de energia mais uma vez. Normalmente, você termina essa pirâmide, essa cadeia alimentar, você vai terminar no máximo lá nos consumidores terciários ou quaternários ali. Você dificilmente vai chegar em quinta ou sexta ordem, mas até pode chegar, dependendo da situação, você vai ter um carnívoro bem maior que vai ser um consumidor quaternário. Você pode, e se por exemplo um ser humano se alimentar do tubarão nesse caso aqui, ele seria de quinta ordem. E se um determinado animal se alimentou do humano, você chegaria numa sexta ordem. Mas você já começa a ter trocas aí, então pensando em nicho ecológico, o papel que cada um desempenha ali numa determinada cadeia, a gente estaria falando mais de exceções que estão acontecendo. Então, normalmente, a cadeia vai até consumidor terciário, ou a gente está falando aí de quarta ordem aí, porque a gente tem o produtor lá embaixo. Então, terciário, quaternário ou de quinta ordem não vai passar de 6 níveis, dificilmente isso vai chegar lá, tá bom? Depois que fechamos a cadeia alimentar todinha, a gente ainda chega num ponto onde a gente tem os decompositores, que são o quê? Decompositores conseguem pegar todos os organismos de todos os níveis. Quando estes morrem, eles vão ser decompostos para poder voltar para o meio ambiente, todos os elementos para começar de novo e virem de baixo para cima na cadeia alimentar. Então, aí a gente está falando de micro-organismos, por exemplo, biorredutores, os saprófitas, que vão se alimentar de matéria morta, os micro-organismos que vão pegar os corpos ou os restos de animais ou de plantas que morreram e vão decompor, jogando todos os elementos de volta ali para a natureza. Ok? Eu fui passando nos slides, tem diversas pirâmides diferentes e cadeias diferentes para vocês avaliarem. Depois vocês peguem, voltem, vão olhando, parando nos slides, então peguem os slides que eu vou mandar para vocês na sequência para vocês estarem treinando aí, estudando isso daí. Cadeias alimentares, elas não estão isoladas. Quando você pensa num ecossistema, você tem várias cadeias interagindo entre si. Como você tem várias espécies diferentes interagindo ali, várias populações de espécies diferentes interagindo ali naquelas comunidades e interagindo entre si, formando aquele ecossistema, você não vai ter só uma cadeia alimentar, você vai ter várias cadeias alimentares. E quando você tem várias cadeias alimentares que interagem entre si, tem indivíduos de uma determinada cadeia que fazem papéis e ocupam posições diferentes numa outra cadeia, numa ele é alimento, na outra ele é o consumidor, você vai ter uma interação, e essa interação a gente pode chamar de uma rede alimentar ou então de uma teia alimentar, ok? Então, teia alimentar seria o conjunto de várias cadeias alimentares. Aqui a gente tem alguns exemplos, você vai pegar o mesmo organismo e ele vai estar participando de cadeias diferentes, você fecha uma teia alimentar. Temos várias aqui também para vocês passarem por elas, ok? Então, treinem isso, deem uma avaliada, resolvam os exercícios, se tiverem dúvida, chamem que a gente vai apagar o incêndio, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.